Venho falando nesse canal sobre questões legais relativas à pandemia do coronavírus. Hoje, vamos falar sobre a relação entre o Covid-19 e o descumprimento do contrato empresarial por fato do príncipe, abordando o papel do advogado empresarial nesse contexto. Muitos governos estão limitando o funcionamento de determinados setores da economia, o que certamente acarretará em insatisfações e eventuais buscas por ressarcimento estatal quanto aos prejuízos decorrentes. Não vou explicar hoje sobre o caso de força maior, mas deixo aqui o link de um material sobre o assunto. Vamos falar especificamente do descumprimento de contratos empresariais, onde as partes são equiparadas, não havendo, teoricamente, situação de vulnerabilidade ou hipossuficiência. Meu nome é Maurício Pérez e hoje vamos falar sobre o Covid-19 e o descumprimento do contrato empresarial por fato do príncipe. O fato do príncipe é uma medida ou ato de cunho geral instituído pelo Estado que, não sendo voltado para esta ou aquela pessoa, afeta determinada relação contratual. Carvalho Filho informa que o fato do príncipe é imprevisível, extracontratual e extraordinário. Para falar em um caso, lembro do tabelamento do etanol entre 1985 e 1991 pelo Instituto do Açúcar e do Álcool, o IAA. Após laudo técnico da Fundação Getúlio Vargas, tabelaram o preço abaixo do custo, causando a inevitável falência de diversas usinas pelo país. Os muitos processos judiciais decorrentes estão acabando agora, gerando bilhões em indenizações, dos quais muitos já foram adquiridos por fundos de investimento em direitos creditórios, antecipando recebíveis. Nas atuais circunstâncias, diversas medidas administrativas foram adotadas que impediram ou obstaram o exercício de atividades empresariais de vários setores. Isso acarretou em graves prejuízos pela inviabilização do cumprimento de obrigações pactuadas em contratos empresariais. Vamos pensar numa hipótese simples, como uma galeria de lojas ou um shopping que foi fechado em razão de um ato estatal que, por sua vez, foi uma reação à pandemia. O ato administrativo que provocou o fechamento das lojas corresponde ao fato do príncipe. Esse ato administrativo, no entanto, foi uma resposta a um caso de força maior, que é a pandemia. Um marco essencial a ser destacado é o Decreto Legislativo número 6 de 2020, que reconhece, para fins do artigo 65 da Lei Complementar 101 de 2000, o estado de calamidade pública. Os advogados empresariais certamente buscarão demonstrar os graves prejuízos causados pelos atos estatais a empresas, provocando descumprimentos de contratos privados. Temos extensa jurisprudência no sentido de que o Estado não responde por fortuitos externos, como, por exemplo, o assalto em um ônibus. No entanto, o que efetivamente impediu as lojas de abrirem em nexo de causalidade direto foi o ato estatal. Mas com a pandemia figurando como um fortuito externo, acredito que não vai ser fácil que o Judiciário aceite que o Estado seja responsável pelos prejuízos causados às empresas. Falo isso muito embora o próprio presidente da República defenda que os estados e municípios indenizem os empresários. Para conseguir uma indenização com a existência desse caso de força maior subjacente, o advogado precisará suar a camisa. Será comum a busca por demonstrar eventual desproporção
do ato estatal com a realidade técnica, o que me parece difícil, dada a grave situação de saúde existente. Digamos que depois se comprove que foi tudo um grande exagero e que alguns atos foram, em certas situações fáticas, desproporcionais. Não poderiam os governos defender que seguiram o imperativo da cautela em questões ainda não muito claras nessa esfera de saúde pública? Por outro lado, a ineficiência de líderes políticos e do poder público em geral pode fazer com que essa situação tome mais tempo para se resolver do que o necessário. Podemos imaginar o poder público agindo em descompasso com a realidade ou com a ciência? Esse descompasso pode acarretar não apenas as evidentes mortes, mas também um desalinho econômico e empresarial mais grave do que seria necessário, através da implementação de medidas mais adequadas e pertinentes. Por tudo isso e muito mais, teremos longos debates no Judiciário. Empresas vão buscar reorganizar seus contratos mantendo o quanto possível suas relações, um dos grandes ativos gerados pela atividade empreendedora. Por isso, o advogado empresarial tomará, em muitos casos, o passo preliminar do diálogo. Buscará construir uma ponte do momento em que a relação jurídica estava para o presente, onde as circunstâncias são outras. Claro, o diálogo nem sempre funciona, até em razão dos riscos serem muito altos para todos os lados da equação em um momento como esse. Nesse caso, o litígio será o caminho e, em meio a tantas falências, vamos ter uma corrida pela busca por resguardar garantias e assegurar recebimentos futuros. Navegar uma empresa e suas relações contratuais em períodos de crise não é fácil, pois você não tem a visão clara de todos os fatores. Você normalmente tem muitas variáveis que dependem de terceiros e precisa estimar riscos, e no meio deles, ter uma estratégia clara com metas definidas. Com ela em mente, é hora de traçar um plano de ação claro e partir para a sua execução. É essencial para tudo isso ter uma equipe de advogados empresariais dedicados que, com a estratégia em mente, formatarão um plano de ação coordenado. Esse plano, sujeito a adequações ao longo do caminho, vai buscar levar a empresa para uma posição mais segura e estável. O advogado empresarial sempre busca a segurança e o desenvolvimento estratégico da empresa no mercado via mecanismos legais. Nesse momento, estará em modo de contenção de danos e endereçar os casos de descumprimento contratual por fato do príncipe será um dos grandes focos. Esse foi mais um vídeo do canal, especificamente sobre o tema da pandemia. Não deixe de assistir nossos próximos vídeos, que chegarão em breve. Caso ache legal acrescentar alguma coisa ou queira pedir um vídeo sobre um tema específico, fale nos comentários. Se tiver gostado, dê um like ou compartilhe. Para não perder outros vídeos sobre temas relacionados aos reflexos do Covid-19 e outras questões do direito empresarial e da prática da advocacia empresarial, se inscreva em nosso canal e ative o sininho. E vá ao nosso blog para ter acesso a mais detalhes sobre o tema do vídeo, como referências e citações. Obrigado.